Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, novamente aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, vos agradecendo, vos louvando, agradecendo a vós, Pai, a graça da vida que nos concedestes, e assim podemos aqui estar juntos neste momento, para mais momentos de aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e por isso só temos a agradecer. E assim, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te força, sabedoria, paz. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja que eu seja tão bondoso, generoso, alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Por isso, Senhor, abençoa abundantemente a nossa vida, nossos caminhos, segundo a sua vontade. Que assim seja, agora e sempre. E a todos uma boa noite, né? Que Deus nos abençoe, como tem nos abençoado sempre, sempre. Então, muita alegria por podermos estar juntos agora, nesta quinta-feira, dia 6, dia de Reis, né? Segundo a tradição católica, dia de Reis. E assim, hoje, tradicionalmente, é aquele dia de desarmar a árvore, guardar os enfeites de Natal, porque no fim do ano tudo se renova e estaremos lá com a graça de Deus para nos renovarmos mais uma vez em dezembro, com a chegada do Natal e esperando com toda a fé, nosso Pai, que esse ano seja bem melhor para todos nós. E assim espero também que o dia tenha sido muito bom com vocês, esteja sendo muito bom e a noite seja a continuidade de toda esta beleza do dia. Se assim não foi, tranquilizemos-nos, porque amanhã é um novo dia, né? Então, tenhamos a fé e agradeçamos ao Pai por termos enfrentado e superado este dia. Por isso, meus queridos amigos, hoje nós vamos ver e falar no Evangelho sobre parentesco corporal, parentesco espiritual, que é então o assunto, que é o tema, que é aquilo que o Evangelho nos traz hoje dentro do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Lembrando que ontem, né, Jesus falou, quem é meu pai, quem é minha mãe? Claro, referindo-se ao parentesco espiritual para aqueles que ali estavam. E claro, ali muita gente não entendeu, não acredita por que ele disse isso naquele momento. Mas hoje todos nós bem o sabemos. E na sequência também nós vamos ter aqui Joana de Ângeles, e Joana vai falar para nós sobre algo que todos nós prezamos demais, fazemos questão, que é o direito de liberdade. Direito de liberdade. E ela começa assim para nós, olha. Intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, na própria consciência, os limites da sua liberdade. Dentro de cada um de nós sabemos até onde podemos ir, devemos ir e nos esforcemos para não ultrapassarmos jamais esses limites. E Joana de Ângeles vai falar para nós daqui a pouquinho sobre o nosso direito de liberdade. É um assunto muito bom também para todos nós. Aniversariantes de hoje, opa, temos sim, olha aqui. Eduardo Abreu, de Salvador, Bahia. João Vânia Machado da Silva, de Osório, Rio Grande do Sul. Bruno Correia, São Paulo, capital. Janaína Bittencourt, Pinhais, Paraná. Francisco Hélio Sena Rolim, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Adriana e Amanda, Canoas, Rio Grande do Sul. Gisele C. Costa, aqui de Americana. E o Jorge Martins, que é de Nova Iguaçu. Então, para todos vocês, né, com a graça de Deus, o nosso parabéns, que Deus abençoe imensamente, estendendo também esses cumprimentos a todos os seus aniversariantes particulares aí, né, familiares, amigos, enfim, todos aqueles que celebram hoje, dia de Reis, mais um ano vencido, conquistado e abrindo expectativas para esse novo ano de vida que se inicia. Para todos, nossos cumprimentos, Deus abençoe sempre. E agora vamos então dar uma boa noite que vocês já estão nos dando, né? Boa noite de vocês, aquele simpático boa noite de sempre, 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 sempre. Vamos lá, vamos ver aqui.
Olha aqui, começando o Rômulo de Magalhães, deixando seu boa noite, Judélia Lima, Sandra Oliveira Vita, Fernando Palucci, também conosco a Bárbara Santana Neri, e aqui Edmar José Bueno, likes de hoje, olha aqui, Vera Lúcia Nion, vamos destravar a língua, Vera Lúcia Noli, olha aí Vera, tá vendo só? Edmar José Bueno, Vilma Ana Schiavo Sussi, boa noite Vilma, Bárbara Santana Neri, Cris Guilherme Cardoso, boa noite também para você Cris, Fernando Palucci, Judélia Lima, Sandro Oliveira Vita, Rômulo de Magalhães, né? Então para todos vocês, muito agradecido e uma boa noite geral e restrito, né? Nós podemos assim dizer. Meus queridos amigos, vamos ver o que o Evangelho nos fala hoje. Eles falam de um assunto que às vezes suscita dúvidas, né? A questão da família aqui, é nossa família espiritual, a nossa família, né, aqui corporal, os nossos laços de sangue, como assim dizemos, porque nossas famílias são, claro, também aí, né, relacionadas pelo sangue, né? Forma de dizer, porque vem dos mesmos pais e as gerações vão assim se sucedendo. Assim como os nossos antecessores, né? Nossos tataravós, os bisavós, os avós, todos eles também tiveram a sua ascendência. E aí vem toda isso que a gente chama, essa árvore genealógica. E é nossa família corporal, física aqui. Mas nós temos a família espiritual, que é aquela família que, claro, também vai se iniciar aqui por nossas afinidades com as pessoas, e essas afinidades passam ao plano espiritual, quando assim nós vamos para lá, ou retornamos, né, lá para o plano espiritual. E a cada encarnação nossa é uma oportunidade de aumentarmos essas nossas afinidades. Claro, e reforçar também algumas, porque muitos de nossos afins também já reencarnaram, reencarnam, vão reencarnar conosco, em muitos casos para nos auxiliar em nossa caminhada aqui, né? Daí, muitas vezes, nós temos aquela simpatia por pessoas que a gente não conhece, e aquela simpatia muito grande, né? E aquela admiração, exatamente por isso. Pode perfeitamente ser já um afim, né? Um espírito afim, já de há muito tempo, que veio e está junto conosco. Vamos ver então o que diz parentesco corporal, parentesco espiritual, do nosso Evangelho aqui. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos.
através das diversas migrações da alma. E as segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família, pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, propunham-se apoderar dele, sob o pretexto de que ele havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhe os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles, generaliza o ensinamento, o que não implica, de nenhum modo, que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Evangelho de hoje, parentesco corporal, parentesco espiritual para todos nós. E olha quantas coisas boas, interessantes que coloca aqui para nós o Evangelho de hoje. Já no primeiro parágrafo ele explica maravilhosamente aquilo que nós precisamos. E nós já sabemos e entendemos. E é assim. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o que nos diz simplesmente, já nesse início trecho, fala que todos nós temos sim nossa família aqui, porque não há como negar, dizer que não temos nós, todos nós temos nossas famílias, família segundo o nosso nascimento aqui no mundo que a gente vive, não é? Mas, quando falamos em espírito, não há nenhuma possibilidade do Pai nos ter dado também o espírito. O corpo sim que vem do corpo, mas o espírito, quem o cria, é Deus. E não o criou quando do nosso nascimento aqui, em hipótese alguma. É o que nos diz a doutrina. Nós já tivemos múltiplas encarnações, daí que foi citado ali a pluralidade das existências, tantas e tantas existências nós já tivemos. E é isso que explica porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Não é? Claro, a nossa vida aqui, nós vamos encontrar afinidades com outras pessoas, né? Vamos sim desenvolver esses laços de simpatia para com outras pessoas, vamos nos casar, vamos ter filhos, e nós não temos filhos porque detestamos outra pessoa, muito pelo contrário, porque gostamos, porque amamos a outra pessoa e queremos ter descendentes com essa pessoa, ter filhos, cuidar deles. É o que diz ali o Evangelho. Embora o Espírito já exista há não sabemos quanto tempo, milhares de anos, né? Milhões, sei lá, mas ele vai habitar o corpo que os pais vão ali gerar para que o Espírito possa aqui estar, como qualquer um de nós aqui está. Todos nós que estamos aqui agora, eu falando, a Célia aqui, vocês aí, seus familiares aí, é tudo assim. Nós somos criados, trazidos para cá por nossos pais. Claro, aqui nós estamos para nosso aprendizado, para nos redimir de nossos erros, tantas e tantas coisas. Vamos encontrar aqui espíritos afins também encarnados, essas simpatias que muitas vezes do nada aparecem, que vão perdurar pela vida toda. É essa a afinidade, né? Então, saibamos muito bem distinguir uma coisa da outra. E nós que estamos aqui encarnados, temos toda a responsabilidade. Primeiro, o capítulo é honrar pai e mãe. Todos nós temos que honrar nossos pais, nosso papai, nossa mamãe, né?
dar-lhe todo o carinho, todo o cuidado, se já estão velhinhos, participar da vida deles, procurar tornar a vida deles mais tranquila, né? E se não os temos, agradecer sempre, sempre essa possibilidade de estarmos aqui, nossas orações e muita alegria, agradecer a educação, respeitá-los como precisamos, né? E a nossa vida aqui nos revela tantas surpresas e vamos conhecer outras pessoas, vamos aqui também desenvolver novas afinidades aqui que vão passar para o plano espiritual com toda certeza. Assim como nossos erros passam, também que a gente tem a responsabilidade, aquilo tudo que nós fazemos faz parte da nossa vida e que nós levamos como experiência para a vida espiritual. Portanto, meus queridos amigos, nossa vida aqui física, nossa família, nossas famílias, a vida em família, a vida na sociedade, ela é muito importante para todos nós. Fundamental para a nossa possibilidade de irmos acertando aqueles errinhos anteriores, os errinhos ainda desta encarnação, para não levarmos para frente e assim nos tornarmos melhores a cada vez. E precisamos sim da família aqui, dos amigos, de tudo aquilo que nos envolve no nosso dia a dia. Mas a nossa família espiritual, que muitas vezes está representada aqui por pessoas que somos muito afins, com certeza é muito, muito maior do que do que nós imaginamos. Tantas são as encarnações que nós aqui tivemos. Fizemos inimigos pelo caminho? Todos fizemos. Ninguém está livre de não ter feito inimigo pelo caminho, dadas as circunstâncias das vidas anteriores. Mas fizemos muitos, muitos amigos, afinidade espiritual, e que, com a graça de Deus, estão sempre nos auxiliando, assim como também podem. Então, agradeçamos sim nossa vida familiar aqui, nossos pais, nossos irmãos, todos aqueles com que nós nos relacionamos, mas também sempre lembrando de nossos irmãos, nossa família espiritual, que estamos sempre, sempre com essa afinidade em nosso pensamento, tá bom? E assim, o nosso Evangelho fala sobre nossas famílias. E aqui, olha, aqui vamos também com vocês que já deixaram mais boa noite. Está aqui a Lúcia Celinho, o Fábio Fidelis, a Leone Pereira, a Sônia Martins, Cecília Tiliac, a Lúcia Guzmão, né, aqui conosco. E como nós já vimos também, demais José Bueno. E aqui vocês que já deixaram também seu like, mais de vocês, a Sônia Martins, a Lair Neto, Evandro Cano Jacinto, Manuel de Almeida, Lúcia Celim, Fidelis, o Fábio Fidelis, Olívia Fátima Batista, Leone Pereira, Bárbara Santana Neri, Alcina Bros e Lúcia Guzmão. Para todos vocês, um abraço de todos nós, porque nós estamos recebendo o abraço, claro, de todos vocês. Assim, meus queridos amigos, Joana de Ângeles vem falar, está aí chegando com muita alegria para todos nós, falando sobre liberdade. Tão sonhada, desejada, né? Aquela liberdade até que lembrar da nossa adolescência, né? Quem se lembra, fala assim, queria ter mais liberdade, queria poder fazer mais coisas, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. São os anos de experiência. É aquilo que nós reclamamos tanto quando éramos jovens, praticamente fazemos o mesmo hoje com os nossos jovens e adolescentes. Isso não fizemos ainda mais, dada tanta dificuldade que existe por aí. São as lições de vida que temos que vivenciar, não tem jeito. E Joana de Ângeles vem conosco e fala aqui então, direito de liberdade, do capítulo 49 do livro Lições Morais da Vida. E, meus amigos, esse é mais um livro que nós estamos praticamente terminando, porque são 60 lições morais que ela colocou e nós estamos na 49, não é? Então, rapidinho estamos chegando no final desse livro também. E vamos ver o que ela diz. Intrinsecamente livre e criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, na própria consciência os limites da sua liberdade. Jamais devendo constituir tropeço no caminho por onde avança o seu próximo, é-lhe vedada a exploração de outras vidas, sob qualquer argumentação das quais subtraia o direito de liberdade. Queremos a nossa liberdade, todos queremos, claro. Mas é como diz aqui Joana, jamais devemos constituir o quê? Tropeço no caminho por onde avançam os outros. Dificultarmos as vidas dos outros,
Não é permitido que exploremos outras vidas para o nosso bel prazer, para as nossas facilidades do dia a dia. Não é permitido, há responsabilidade nisso. Sem dúvida, centenas de milhões de seres transitam pela infância espiritual na Terra, sem condições básicas para o autodiscernimento e a própria condução. Apesar disso, a ninguém é lícito aproveitar-se da circunstância, a fim de coagir e submeter os que seguem na retaguarda do progresso. E é o que fala. Nós temos aqui conosco toda uma grande variedade, né, de pessoas, de espíritos encarnados com diferentes graus de evolução. Outros ainda bem simples. Por quê? Porque a criação dos espíritos, sua evolução, ela é contínua. Então existem aqueles que têm muito mais dificuldades e Joana diz, não há nenhuma possibilidade pela lei divina de, porque são simples, humildes, ficarmos nos aproveitando. Maior ainda é o nosso comprometimento com relação a isso, que é um agravante para aquilo que nós podemos e não devemos fazer. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos legítimos direitos humanos. Os direitos humanos são baseados em quê? Claro, são baseados em dever moral e dever social, como nós nos relacionamos. Todos os nossos direitos são baseados em maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Não é permitido, né, um aproveitar do outro, como inclusive já foi dito. O que não é permitido, mas não quer dizer que não façam. Infelizmente, fazem, né, e fazem muito e às vezes descaradamente, aproveitando-se de posições sociais mais elevadas, ou posições de poder constituído mais elevadas, fazem descaradamente e fazem. Mas a responsabilidade está nas costas de cada um. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Todos temos direito de falar, pensar, agir, mas existe o direito do próximo. Então, momento de reflexão para todos nós. O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere da sombra e dor, a prisão sem barras que se livrará mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. Joana nos fala então que esse limite está dentro de nossa consciência, dentro da nossa cabeça. Né? Sabemos limites, mas se vamos ultrapassar é da nossa consciência, é daquilo que nós vamos fazer com nossa própria vontade. Agora, o ato que nós vamos fazer vai gerar o quê? Ou, como ela diz nas palavras dela, gera o cárcere de sombra e dor. Prisão sem barras. É uma prisão sem barras, porque existe a responsabilidade, sempre vai existir. E essa prisão sem barras, somente vamos nos livrar, como estamos lutando, todos nós, para nos livrar, mediante o impositivo da reencarnação. Porque aí vamos lutar para nos redimir de nossos erros, tentar passar aquela borracha em tudo quanto foi coisa errada que nós fizemos, para nós nos elevarmos espiritualmente. Então existe essa possibilidade de agir segundo a nossa consciência, fazendo tudo que é errado, fora do limite que a gente bem sabe, ou caminharmos junto aos direitos de cada um. Como ela diz aqui, ou vamos nas asas da luz para a perene harmonia. Decisão de cada um de nós. E ela continua. O homem deve partir de dentro, vencendo-se de modo a, pacificando-se interiormente, usufruir dessa liberdade real, que nenhuma corrente ou presídio algum pode limitar ou coibir. A luta nossa, como ela bem diz, deve partir de dentro de nós, a nossa própria consciência. Vencermos nossas tendências
que não são assim tão boas, que podemos ter, a cada um, ninguém está livre de estar vivo aqui ter, né? Maus pensamentos e que vão gerar maus atos, enfim. E aí o que é preciso? Essa nossa pacificação interior. Como ela mesma já falou tantas vezes, reflexão, serenidade, calma, pensar no que se faz e nas consequências. Não sermos inconsequentes, né? Prega e vive o amor conforme ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, verdade que nos traz o Evangelho a fim de seres livres. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á o autoconhecimento, favorecendo-te com o júbilo de viver e a liberdade de amar. Na violência trágica do Gólgota, não vemos um vencido queixando-se, esbravejando impropérios, explodindo em revolta. Sua suprema sujeição e seu grandioso padecimento sob a loucura dos perseguidores gratuitos, atingem o clímax nubrado de perdão a todos. Ingratos, cruéis, insanos, em insuperável ensinamento sobre a liberdade de pensar, de falar, de agir com a sublime consciência responsável pelo dever cumprido. E assim Joana encerra falando do nosso mestre. E é assim aqui a grande realidade, é isso mesmo. Mais perseguido do que ele foi injustamente, aconteceu tudo o que aconteceu e no fim ele pede perdão. Que Deus nos perdoe, que o Pai nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. E quando nós nos rendemos aos nossos maus pensamentos, às nossas más tendências, né, tomamos atitudes inconsequentes, sem a consequente reflexão e pensamento, que esperar? Não é? Estamos sim agindo incorretamente, todos nós sabemos disso. Então, que aqui as colocações de Joana nos auxiliem, né? Porque todos nós precisamos sim de paz, de tranquilidade, para podermos refletir e gozar a liberdade. E mais do que gozarmos nossas liberdades, permitir que os outros também a desfrutem como deve ser. Igualdade para todos, né? Assim disse nosso querido mestre. Ama ao próximo como a ti mesmo. Se resume tudo aí. E assim, amigos, olha aqui, vamos, né, mandando os parabéns para Eduardo Abreu, João Vainer Machado da Silva, Bruno Correia, Janaíne Bittencourt, Francisco Hélio Sena Rolim, Adriana e Amanda, a Gisele C. Costa, também aqui conosco, Jorge Martins, e claro, todos os aniversariantes de vocês, que Deus abençoe, né, a todos, muita, muita saúde, é o desejo de todos nós. E também aqui temos a Joana Ferraz, que nos manda boa noite, também a Ivana Santa Rosa, que nos manda boa noite, Lúcia Celim, e a Eliana Afonso, que pede orações para a Nora Kelly, que está de 7 meses de gestação, muita dor, cólica, pressão alta. São aquelas complicações que muitas vezes advêm nesse período de gestação, porque é uma mudança muito grande no corpo, né? Da mulher é Kelly, o nome dela, não tem o sobrenome. Né? Mudança muito grande no corpo e nossos corpos, embora semelhantes, olhamos uns aos outros, mas a fisiologia, né, mesmo a morfologia interna, muitas vezes nos dá essas diferenças de comportamento frente a uma mesma situação. Então vamos sim orar aqui pela Kelly, que Deus abençoe. Viu, Eliana? Mande a ela nossos abraços e nossos pensamentos positivos, a partir já deste momento em que nós vamos então passar para a nossa oração, nosso momento de prece, o momento em que nós sim vamos aqui, com a graça de Deus, levar nosso pensamento até nosso Pai, pedir aqui por todos esses nossos irmãos que aqui estão e que vocês nos pedem. Assim, meus queridos amigos, vamos orar e vocês também já vão mentalizando a todos que vocês assim desejarem. E nós aqui oramos também pelo Gabriel Mondenese, Laís Brito Ferreira, Adriana Cristina Laura Williams Freire, Alfredo Lencioni Neto, Aline de Camargo, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Antônio Cássio Rovina, Vani Frossar, Camila Romanato Capfel,
Carlito Bani Cardoso, Cristóvão Manuel de Barros, Daniel Brein, Delcio Belmunes da Silva, Douglas Constância, Wanda Cavalcante Macedo, Fátima Scanfella, Fernanda Freitas, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Geraldo Mantovani, Gabriel Bertola Abraão, Guilherme Maluf Capone, Henrique Paixão Maluf, Iracema Gonçalves de Barros, Jaque Regiane, Fernando, Gustavo Castellanelli, José Roberto da Silva Cunha, José Roberto Silva da Cunha, Karen Forlan, Laerta Aparecido Oliveira, Leila Terezinha Cassiano Vasques, Lino Marcos Gonçalves, Lourenço Santos Bastos Freire, Luiz Tunus, Liz Ampieri, Maria de Fátima Fagundes, Márcia Aparecida de Oliveira, Marildo Leonardo de Souza, Tamar Condes, Leonice Pinheiro de Oliveira, Gustavo Martins Maluf, Milton Ortolan, também pela Kelly, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria da Conceição Araújo, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria José Massuti, Maria Silvia Guizar Leal, Mariane Jacinto, Melissa Ferra, Miguel Antônio Pinheiro, Melissa, Mirela Nicolucci, Mônica Nayara, Pedro Henrique Baricala, Neucimar Flora de Brito, Milton Paulo Mauad, Paloma Romero, Rafael Lemos, Isorade Maria da Silva, Roberto Pereira Roberto, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rony Nicolucci, Sebastião Deus da Silva, César Perlim, Tercília Aparecida Antonello, Tomás Alva Edson Ferreira, Viviane Leal, Zulei Cabroma Daiane, José Ribeiro Pires Filho, Hélio de Andrade, José Ângelo Lucia, Ana Lemos, Maia, Solange Cocol, Moacir Galo, Eliana Saldanha, Osmar Vioto, Ariel Bichur da Lazenha, Amanda Graziella Cássia. Queridos amigos, para todos, vamos fazer, sim, nossa prece, orar com carinho, né, pelas necessidades maiores deles e seu corpo físico também, muitas vezes também na sua perturbação, né, motivada pelas mais diferentes causas. Levando a nosso Pai nosso pensamento, vamos então, nesse início, tranquilizar corpo e mente para a nossa prece. Vamos lá então? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex voles finire, ad te suspiramus, tementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás conosco, sempre, sempre, querido Mestre Jesus. Aqui seus filhos, Pai, reunidos em seu nome, vos agradecem, vos louvam a vida que nos concedestes por sua misericórdia. Agradecemos, Pai, e vos pedimos por todos nós. Agradecemos também as dificuldades, pois são através delas que todos nós crescemos. Agradecemos com muita alegria, sempre a presença de Mestre Jesus. Uma alegria que se une à alegria de todos os aniversariantes desta data. Que se une sempre à alegria dos pais que hoje acolhem seus filhos vindos ao mundo. E nossa alegria por todos aqueles nossos entes queridos, familiares, amigos, que estiveram conosco nessa jornada, mas retornaram ao plano espiritual. A eles nossas preces, nossa alegria, e que tenham uma feliz jornada sob suas bênçãos, Pai. Essas mesmas bênçãos concedidas a todos esses irmãos que estiveram conosco e hoje partem, hoje voltam ao plano espiritual, e assim pedimos suas bênçãos para eles, e por os seus familiares e amigos que entristecidos continuam a sua jornada conosco. Assim, essas bênçãos que fortalecem, pedimos, Pai, sempre, por todos esses irmãos que aqui nos demos os nomes, por todos que nós mentalizamos. Auxilia-nos a todos para continuarmos juntos nessa jornada de purificação. Por isso, Pai, abençoa também todos os profissionais da saúde. Abençoa nosso planeta. Auxilia-nos a debelar essas moléstias tão constantes esses últimos anos para conosco. Auxilia nossos irmãos renitentes.
duvidosos, para que se conscientizem da necessidade de se precaver. Abençoa, Pai, todos os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita. E assim abençoando, como sempre pedimos, abençoa nossas famílias que aqui estão, onde nós estamos batalhando, para que possamos reunir nossos pecados, sairmos melhor desta existência. Auxilia-nos, Pai. Abençoa a todos. Abençoa esta cidade, nossas cidades, nossos estados, nossos países. Abençoa nossas casas de oração, nosso trabalho. Abençoa sempre, sempre aqueles que nos dão trabalho. E esta água tão necessária a todos os seus filhos aqui, nesse mundo, vida animal, vegetal em equilíbrio, abençoa sempre. E auxilia-nos a nos conscientizarmos da importância do respeito à natureza, do respeito à água que bebemos e que é responsável pela vida de todos os seus filhos. Por isso, Pai, com muita alegria, junto com o nosso querido Mestre Jesus, levamos esta oração, abraçados, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, a glória para todo sempre. E nós, humildemente, vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, a sua misericórdia, que é infinita, que é amorosa, esteja sempre com todos nós aqui reunidos, com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em todo o seu universo. Suas bênçãos, suas luzes de amor e paz estejam conosco, abençoando nossos lares, fortalecendo, abençoando a todos que neles residem, para que o amor se instale e a compreensão seja sempre, sempre o grande mérito de todos nós. Abençoa aqueles que aos nossos lares vêm trazendo o seu amor. E esse mesmo amor que nosso coração acolhe, o coração de todos nós, Pai, nós levaremos aos nossos irmãos, onde formos, e os distribuiremos, para que todos usufruam da vossa paz, do vosso amor. E possamos juntos ser o sal da terra, ser a luz deste mundo. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Que sua paz esteja sempre conosco. Sua luz abençoando nossos anjos da guarda e os bons espíritos que nos rodeiam. E todos aqueles que ainda precisam de luz por se encontrarem, querido Pai, no escuro. Assim, pedimos que por sua graça, sua paz esteja sempre conosco. Que assim seja, agora e sempre. E sim, que a paz de nosso Pai esteja sempre conosco, esteja com vocês, esteja com aqueles que estão ao seu lado, com seus familiares, com seus amigos, com seus lares, com seus ambientes de trabalho, com seus vizinhos, os ambientes onde vocês forem. Onde forem, desejem sempre a paz, que a paz esteja nesta casa, neste ambiente, esteja onde nós estivermos. Sejamos portadores, disseminadores dessa paz, essa paz que nós sentimos quando nós falamos, oramos para nosso Pai. E assim, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem conosco, com muita alegria. Amanhã estaremos de volta com a permissão, as bênçãos de nosso Pai. E, sim, agradecendo sempre, desejando uma linda noite, uma ótima sexta-feira. E o primeiro final de semana já está chegando, Amanhã é sexta-feira, como dizem, sextou, tão bom. Dá sempre aquela tranquilizada para quem não trabalha de sábado e domingo, bem entendido, porque muitos continuam porque necessitam e também porque nós necessitamos para as várias atividades que temos no final de semana. Então, que sejam sempre abençoados e estejam no nosso coração e com todo o nosso respeito. Por isso, amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, nos abençoando, agora e sempre.
Uma linda noite para todos vocês, nosso agradecimento coração a coração, aquele beijo grande meu e da Célia. E o abraço de vocês, estamos aqui recebendo. Fiquem bem, fiquem em paz. Até amanhã, linda noite, uma ótima sexta-feira. Tchau.